Você tá na faculdade e não sabe qual é o melhor momento para começar a estagiar? Foca mais nos estudos ou já procura um estágio? As empresas pegam estagiários no começo da faculdade? Dá para conciliar estágio e faculdade? Os professores e veteranos falam para procurar estágio no final. E agora o que eu faço? Calma, que nesse vídeo eu vou te ajudar a identificar qual que é o melhor momento para você começar a estagiar, se é no começo ou no final da faculdade. E para isso a gente vai fazer um comparativo analisando 6 critérios. Cada um desses fatores vai ganhar uma nota de 1 a 3, sendo 1 mais baixo ou pior e 3 o mais alto ou melhor. E só lembrando que essas notas são baseadas na nossa opinião e experiência com os nossos mais de 400 alunos, então pode ser que algum desses pontos tenha um peso diferente para você, então te convido também a preencher essa tabela. E última observação, estamos considerando que você queira seguir uma carreira no mercado e não numa carreira acadêmica, porque daí o cenário muda completamente. Antes da gente começar, já deixa o seu famoso like e bora lá! O primeiro ponto da nossa análise vai ser a conciliação do trabalho e faculdade. Isso aqui é o quanto você consegue conciliar o seu estágio com os seus estudos na faculdade. E óbvio, né, que quando você não estagia, que levando em consideração que você faça só faculdade e não trabalhe, você tem como dar total atenção para faculdades e estudos. É assim que deveria ser, né, Ricardo? Porque... assim esperamos, né? Vamos ver. Mas quando você começa a estagiar, você vai passar cerca de 6 horas por dia no estágio, fora o tempo de deslocamento e várias outras coisas que pode ter aí no meio. Então, quando você começa a estagiar, naturalmente você vai ter menos tempo. Você vai ter que encontrar tempo para estudar, usando finais de semana, horário do almoço, tempo que você tá no busão entre sua casa e o estágio, ou o estágio e a faculdade. Isso é normal. E eu confesso que antes de você entrar no estágio, parece mega assustador, mas depois você se acostuma, fica tudo normal e você nem lembra de como era antes. Isso até é assustador. E uma outra coisa é que a lei de estágio te dá o direito de trabalhar apenas meio período nos dias de prova da faculdade para você poder estudar. Isso também dá um puta adianto, eu amava. Então sempre lembre de compartilhar seu calendário de provas com seus gestores assim que a faculdade disponibilizar, porque senão vai parecer sacanagem, né? Ou talvez... Tem empresa que nem permite quando você não dá o calendário, então vamos deixar o negócio bonitinho. Então vamos para as notas desse critério. É quase inevitável que seu rendimento na faculdade não caia um pouquinho, porque você vai ter menos tempo para estudar, focar nos estudos, mas se você se organizar bem, dá para levar. Então aqui a nota para o estágio no começo da facul vai ficar 1,5 e para estagiar no final da facul vai ficar 2,5. Isso porque quando você começa a estagiar vai precisar conciliar a faculdade com estágio do mesmo jeito. Agora o nosso segundo critério, tranquilidade de tempo até conseguir um estágio. Esse aqui é um fator mega importante porque muita gente que deixa para estagiar no final da faculdade, às vezes reserva os 2 últimos semestres para estagiar, só que muita gente esquece uma coisa muito importante nessa conta. O tempo que você vai levar para conseguir a aprovação do estágio. A gente já viu pessoas que antes de virar nossos alunos ficaram de 6 meses a 1 ano tentando passar nos processos seletivos e só tomavam não. Na lei de estágio, você pode estagiar por no máximo 2 anos em uma mesma empresa, mas muitas faculdades exigem que você faça entre 1 a 3 meses de estágio obrigatório, e aí vai depender do seu curso, mas aqui já entra uma grande diferença que pode ser cruel entre o mercado e o mundo acadêmico se você não souber disso. A maioria das empresas dão preferência para pegar estagiário que tem no mínimo 1 ano de tempo disponível para estagiar. Por quê? Esse é um tempo razoável para a pessoa aprender, se desenvolver, começar a entregar resultados, além de nem sempre ter vaga disponível para efetivação quando contrata um estagiário. Se a pessoa deixar para procurar estágio no último ano e demorar 6 meses para conseguir ser aprovado, pode ter muita dificuldade de conseguir aprovação e talvez tenha que entrar em qualquer empresa para não ficar desempregado. Minha sugestão para você é se preparar ao máximo para os processos seletivos para você não demorar tanto tempo para conseguir sua aprovação. Nossos alunos, por exemplo, que estão mega preparados, fazem simulações com feedbacks, análise, levam em média de 2 meses até conseguir o estágio. Já se você está no começo da facul, você tem o tempo a seu favor e não tem tanta pressão para conseguir seu estágio foda. Você consegue se preparar muito mais, selecionar as empresas com mais rigor, praticar para os processos seletivos sem ficar com a água batendo na bunda de desespero. Então, para estagiar no início da faculdade, leva nota 3 e pro final da faculdade,
leva nota 0,5 a cada semestre que faltar. Exemplo, se só faltar um semestre, leva nota 0,5. 2 semestres, 1. 3 semestres, 1,5. 4 semestres, 2, por aí vai. Nesse caso, vou pegar uma média e considerar 1,5. Próximo critério, experimentação. O estágio é o momento de você aprender, experimentar, testar, se conhecer e descobrir como profissional e ver onde você mais se identifica. Eu já vi muita gente com síndrome do impostor, achando que era um lixo no estágio, mas na real a pessoa tava no lugar errado. É a mesma coisa de você colocar o Neymar pra fazer natação ou ginástica olímpica e falar que ele é um atleta ruim porque ele não mandou bem. No segundo semestre da faculdade, eu comecei meu primeiro estágio na ThyssenKrupp, que é uma multinacional alemã que faz rolamentos, elevadores. Eu comecei a estagiar na área de supply chain, que cuidava da parte logística de importações, exportações, e eu odiei. Não tinha nada a ver comigo, era extremamente operacional, cheio de rotina, eu mexia com muito papel. Era uma área que não combinava comigo. Então eu troquei de estágio e eu fui para Dental Factory, que é uma startup de odontologia digital. E aí eu fui para a área de marketing digital. E eu vi que eu curtia muito mais. Mas eu não lidei muito bem com o clima de startup, então eu decidi ir para uma empresa grande e passei na base, numa área nova lá que lidava com inovação no agronegócio. E por incrível que pareça, porque eu odeio mato, eu amei. Cara, eu aprendi demais lá, eu tava mandando muito bem, só que lá não tinha o potencial de efetivação porque não tinha vaga no momento. Eu já tava estagiando lá 1 ano, eu fiz as contas e eu vi que se eu ficasse mais 1 ano e não fosse efetivada, eu ia correr muito risco de me formar desempregada. E eu não queria isso de forma alguma. Então, lá vai Camilinha pra mais uma mudança e eu fui pro Itaú, porque lá eu sabia que tinha muita chance de efetivação. Isso tudo é experimentação no estágio. Você vai ver qual tipo de empresa, área, oportunidades você mais se identifica, porque 90% do que você vai fazer no dia a dia de estágio, você não viu na faculdade e provavelmente nunca vai ver. E às vezes você adora uma matéria, mas aí quando você vai ver na prática, é totalmente diferente. É... What? Então, para estagiar no início da faculdade, você vai ter muito tempo para testar, experimentar, trocar de empresa. Por isso aqui, nota 3. Já para quem tá no final da faculdade, dificilmente você vai conseguir trocar de estágio se não curtir por causa do tempo. E se entrar numa empresa sem potencial de efetivação, você corre muito risco de se formar desempregado. Por isso aqui, nota 1. Nosso próximo critério é o de aprendizado prático. Como eu disse, a maior parte das coisas que você vai fazer no dia a dia, você não aprende na faculdade. Olha só que contraditório, hein? Enfim, hipocrisia. E o que você aprende na faculdade, você tem pouquíssima fixação se você não praticar. Quanto antes você começar a estagiar, mais aprendizado prático você vai ter e é muito mais fácil assimilar as matérias da faculdade, porque você vai entender muito mais como aquilo funciona na prática. Você vai fazer relações melhores, vai absorver muito mais o conteúdo, além de desenvolvendo outras habilidades como sua postura profissional, sua comunicação, organização, produtividade, relacionamento com as pessoas, aprendizado técnico da sua área e mais um monte de coisa. Eu, por exemplo, fiz administração. No começo da faculdade, eu não entendia tão facilmente as matérias, mas, cara, quando eu comecei a estagiar e eu já tava tendo contato com o mercado, ficou muito mais fácil de entender as coisas, porque eu tinha uma vivência prática. Então, mesmo com menos tempo para estudar, eu tinha muito mais facilidade de assimilar as matérias, precisando de menos tempo de estudo para mandar bem na faculdade, porque muita gente só sabia na teoria. Eu aprendia na prática e já estava me desenvolvendo muito mais profissionalmente do que o restante da galera da minha sala, o que me ajudou muito a conseguir passar em outros estágios melhores. Por esse motivo, o aprendizado para estagiar no início da facul leva nota 3. Para quem estagiar no final da faculdade, eu indico muito que você se envolva em outras atividades, como empresa júnior, iniciação científica, ligas, organizações, diretórios acadêmicos e até mesmo esporte. Se fizer essas coisas, apesar de não ter experiências profissionais, você vai desenvolver várias habilidades que vão te ajudar no mercado. Por isso, o aprendizado para quem estagiar no final da faculdade leva nota 2. Penúltimo critério, ganho financeiro.
Esse aqui é praticamente indiscutível, né? Quem estagiar no começo da faculdade vai ter uma renda, enquanto quem não estagiar não vai ter uma renda financeira muito boa. Vamos fazer conta aqui. O Ricardinho, aqui do estagiário sênior, começou a estagiar no terceiro semestre da faculdade com salário de quase R$ 2.300 no Itaú. Ele foi efetivado um ano depois e passou a ganhar um salário de R$ 6.500 até o final do curso. Você é burguês safado, hein, Ricardo? No período de 12 meses de estágio, ele ganhou quase aí R$ 28 mil, fora um vale-refeição de quase R$ 800 por mês. E quando foi efetivado por mais 12 meses, ganhou um total de R$ 78 mil, fora um vale-refeição de R$ 800 e um vale-alimentação de mais R$ 800. Sem contar os vales durante a faculdade, ele ganhou um total de R$ 106.800. É muita grana. Enquanto quem só estagiou no último ano da faculdade, considerando o salário médio de estágio no Brasil, que é de R$ 1.315, ganhou um total de R$ 15.780. Por esse motivo, para o fator ganho financeiro, estagiar no início da faculdade leva nota 3 e no fim da faculdade leva nota 1. Agora, no último critério, crescimento na carreira. Esse critério aqui, ele é muito mais subjetivo e depende de uma série de fatores, como a empresa que você entrar, o potencial de efetivação, quanto você tá mandando bem ou não, e mais uma série de outras coisas que é difícil comparar. Pode ser que alguém comece a estagiar no início da faculdade e não seja efetivado, fique muito tempo em cada cargo, enquanto pode ser que alguém comece a estagiar no final da faculdade, seja efetivado rápido e tem uma carreira acelerada. Por esse motivo, esse critério tem um empate técnico. Tanto estagiar no início e no final da faculdade podem te garantir o mesmo potencial de crescimento na carreira no longo prazo. Então, ambos vão receber uma nota 2. Então, vamos para as somas finais. Alô, júri, faz as contas! Estagiar no início da faculdade teve uma avaliação final de 15,5 e estagiar no final da faculdade uma avaliação final de 10. Então as conclusões finais. Se você está no começo da facul, aproveita isso como uma arma que você tem a seu favor. Entre no mercado quanto antes, porque as suas possibilidades de conseguir um estágio foda nas empresas que você quer experimentar, ganhar uma boa grana, são muito maiores. Já se você está no final da faculdade, não entra em desespero, você só tem que se preparar o dobro para os processos seletivos, porque você tem um tempo lutando contra você, então você precisa ser muito mais assertivo para conseguir um estágio foda logo. Você não pode se dar ao luxo de ficar tomando não os processos seletivos que você fizesse, não. Você corre o risco de se formar desempregado ou mal empregado. Se isso acontecer, suas chances de entrar numa empresa foda vão ser muito menores, porque o estágio é a forma mais fácil de ingressar em qualquer empresa. Agora vamos para a hora da verdade, porque eu quero saber de você. Qual desses dois momentos você considera melhor para procurar estágio? Que não tem resposta certa ou errada, tem a sua resposta e eu sou muito curiosa. Então eu quero saber, deixa aqui nos comentários que eu vou ler e te responder. Tamo junto, até o próximo vídeo e rumo ao estágio foda!